Olá, sejam bem-vindos a este vídeo dessa data de hoje. Hoje, para falar a verdade, é 27, né? 27 de agosto de 2023. A paz de Deus a todos. Um excelente domingo. Frio. Mas tava muito quente também, né? Embora eu não goste do frio não, mas tava muito quente. Gente, eu amanheci com uma dor de cabeça. Ela ainda não passou. Melhorou, mas não passou ainda não. E... terrível. Mas eu também não tomei remédio não. Mas dormi bastante também. Dormi até tarde. E... sei lá, uma dor de cabeça. Às vezes acontece isso comigo. Daqui a pouco eu vou tomar um remédio, tomar um de pirona, né? Vou ali abastecer o carro. Cheio, acho que não dá. Vou mandar colocar R$50 de etanol. Não, acho que não dá os 50. Você pode até dar, né? Porque depois eu vou colocar aditivada ali no outro posto aqui. A aditivada ali tá boa, né? E no friozinho assim é bom pôr um pouquinho de aditivada. Ó, é gasolina, né? Aditivada. Agora inventaram uma moda de etanol aditivado. Ai, ai. Bom, pessoal, fazendo poucos vídeos, né? Tem dia que eu faço, esses dias eu não tô tendo tempo, sabe, pra fazer vídeo. Eu também vou diminuir né? Eu tô trabalhando aí um método, né? Acho que eu vou voltar também com os textos mais curtos também, né? Porque eu te fazia os textos longos. Embora os meus textos, acho que não dá pra passar não. Vou correr pra ver. Passei, ó. Achei que eu não ia conseguir passar no semáforo. É demorado aqui. Meus textos é uma inspiração, né? Eu nunca... porque eu não tinha em mente nada que eu ia escrever. Ficava ali, inspirava e vinha, né? Vinha a inspiração. Quando via, saía um belo de um texto, coisa bonita, né? E acho que eu vou voltar a alguma coisa nesse sentido. Tudo pela Ordem dos Cavaleiros Templários, né? No site dos Cavaleiros Templários. Hoje tava ali mexendo já. Na verdade, tô mexendo com os dois lá, né? Trabalhoso, viu? Antigamente, no passado, eu tinha conseguia fazer tudo ao mesmo tempo, né? Agora não tô conseguindo muito mais não. Aí lia e fazia. Ainda faço alguma coisa assim, né? Mas não é igual a antes, não. E é isso daí, vou fazer lá, vai melhorar, viu? Vai melhorar os textos. Que alguns assuntos eu vou fugir de alguns assuntos que eu venho falando. Muitos detalhes, sabe? Muita gente de má índole, muita gente antenado para outras coisas, né? Embora também não sempre muito sincero nas minhas coisas, nada de... Bom, então hoje você vê tanta coisa para fazer. Eu preciso fazer um contrato, uma parceria, preciso montar ele, mandar lá pra pessoa pra ver se tá de acordo, né? Preciso montar uma programação
essa pessoa. Nossa, esse posto aqui, o combustível aqui tá ficando caro aqui. É complicado. Acho que dá pra passar, tá? Então é isso aí, pessoal. E deixa eu Fala aí, chefia, tudo bom? Deixa eu zerar aqui. Põe 50 de etanol pra mim, por favor. Bora. E a gente tem. Eu tenho muitas coisas, sabe? Muita atividade ao mesmo tempo, muita desenvolvendo muita coisa ao mesmo tempo. Isso sobrecarrega a gente, né? 50 etanol, né, amigo? Isso, meu irmão. E vai sobrecarregando, vai deixando a gente cansado, né? Cansado. Mas os meus vídeos, né? Quem sabe já a partir dessa semana mesmo, eu acredito que talvez sim, ali no Ordem dos Cavaleiros, já vai estar de um formato um pouco diferente, né? Eu por enquanto, eu ainda vou postar alguma coisa sem o uniforme, né? Porque eu ainda não mandei fazer lá a arte, né? Tem que fazer a arte para depois mandar bordar. Na verdade é um desleixo isso meu, porque já era para mim ter feito isso, né? Mandado fazer essa arte lá do bordado. E já bordar, né? Já manda e já faz o bordado também. E a camiseta tá pronta lá. Prontinha. Né? Então é um desleixo mesmo. E pera aí, pessoal, deixa eu terminar de pagar aqui, o vídeo não fica longo, né? O frentista ali ficou doido por causa de política. Tá caro, tem que ficar R$10, tem que ferrar só por causa do Lula, ó. Meu Deus do céu, a mentalidade do povo, né? E é isso aí, né? Agora tava. Ainda bem que eu pausei, né? Pra não ficar escutando. Não, ele falando sozinho, né? Comigo não, né? Infelizmente o país adoeceu, né? Nosso país, o povo adoeceu por causa de política, por causa. É uma coisa, sabe? As pessoas. É um ódio, sabe? Um preconceito. É uma coisa dentro das pessoas. Isso aí eles colocam como pano de fundo, como justificativa, né? Questões religiosas e ideológicas, né? No tocante à política, no tocante à ideologia política, né? Ideologia marxista, ideologias, sabe? Então coloca esses questões religiosas, né? Pega um assunto todo sem qualquer base de conhecimento daquilo, né? E como que a política atua nisso, né? Como que os políticos atuam nisso e saem disparando assim, sabe? Produzindo um fake news natural, né? Um fake news natural. Então é isso que as pessoas adoeceram, infelizmente, né? O país está doente, né? Na mente das pessoas, na mente, né? Porque a gente vê aí, por exemplo, você vê que toda a sociedade brasileira, quase toda, pelo menos a sociedade responsável, né, desse país,
ela se voltou contra o governo que eles colocaram lá. E o pessoal tá aí dizendo que é um cara religioso, que é um cara de princípios, que é um cara que não faz nada errado, não existe corrupção. Essa foi o discurso, né, inclusive do cara lá, né, do ex-presidente lá, que não bota a mão em nada, mas nós estamos vendo aí, né, o que está acontecendo, né? Então as pessoas enlouquecem, tomam partidos, né? Esse mundo político aí é um mundo da corrupção, né? Agora nós, como cidadãos, nós temos que querer que o nosso país, é assim a visão que eu enxergo e que muitas pessoas enxergam também, né? Aqueles que buscam conhecer um pouquinho mais enxergam dessa forma. Você tem que produzir um país, uma estrutura forte de país, um país forte, até porque nós somos um país de continental, né? Um país enorme, gigante. Nós não podemos ser um país, um estado pequenininho, um estado nanico. Nós não podemos, não temos condição, né? Tem 200 e tantos milhões de brasileiros aqui, né? Que precisa que sejam criadas políticas que atendam às necessidades desses brasileiros, né? Então você tem que ter um país robusto, um país grande, né? Nós temos que pensar como pensa Estados Unidos, como pensa Rússia, como pensa China, né? Os grandes países do mundo, porque nós somos um país gigante, né? Então nós temos que pensar igual, nós não temos que ser quintal de ninguém. Então, para que nós possamos ter um país gigante, um país com uma estrutura, né, gigante, com uma estrutura que atenda às necessidades do povo, nós precisamos começar a dar destino, né, a usar, né, melhor dizendo, a utilizar os nossos recursos de uma forma melhor e eficiente para nós, para o povo, né? Eficiente para toda a estrutura de Estado, né? Isso incluindo o povo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se nós temos petróleo, se nós temos uma boa agricultura, se nós temos mineração, se nós temos, enfim, os recursos naturais do país, nós temos que utilizar esses recursos em prol do povo. O que é utilizar e exportar isso daí? Não, exportar não traz emprego para o povo, né? Não traz emprego em massa, né? A ponto de atender às nossas necessidades. E assim, a grosso modo dizendo, as necessidades do povo, no geral, o que é as necessidades do povo? É trabalhar. É trabalhar. É a primeira coisa, né? É trabalhar, né? Por que trabalhar? Porque precisa trazer o recurso, né, financeiro para sua casa, para se alimentar, para comprar roupa, enfim, né? Então esse é o principal. Então a exportação em si do produto cru, né, dos recursos naturais cru do Brasil, ele não traz muito emprego suficiente, né, para atender as nossas necessidades. Então o que nós precisamos fazer? Precisamos industrializar, né, pegar esse recurso, né, natural cru e industrializar, fazer produtos, né, fazer produtos para vender internamente e externamente, criar um mercado interno e um mercado externo, né? E aí sim, você atende a demanda, né, do país, né, da população. Se você industrializa, você cria empregos diretos e indiretos, né? São milhões de empregos, milhões de empregos, muitos milhões, né? Atende a necessidade do povo. Agora, nós temos que... mas isso... Nós não temos tecnologia, nós não temos isso, nós não temos aquilo para isso daí. Nós precisamos olhar isso, não podemos ficar pensando com um pensamento de quintal. Não, vamos ficar aqui mesmo nesse pouquinho, porque isso aí vai... Não, nós temos a condição sim de concorrer com a ciência, com a tecnologia. Nós temos condição, isso está provado. Nós concorremos aí no período, né, com os países do mundo. Lógico que nós estamos muito longe ainda de chegar, né,
no patamar de um país como os Estados Unidos, como a China mesmo e outros países. Nós estamos muito longe ainda, mas podemos alcançar, né, a condição de desenvolver a nossa própria tecnologia, como a Petrobras mesmo. A Petrobras, ela tem a sua própria tecnologia de exploração de petróleo e é uma das mais eficientes, mais barata até, né, do mundo. É a Petrobras, né? Então, vou parar um pouquinho aqui para terminar esse vídeo. Então, nós precisamos olhar para o Brasil como um país de necessidades gigantes e de potencial gigante também, né? Nós precisamos desenvolver o país, porque esse é o único remédio que nós temos. Aí você pega uma classe política como uma classe política petista, né, ou progressista, porque o PT ele não é um partido único ali que quando existem as coligações, né, que aí são as coligações dos países progressistas, né? Então você pega progressistas, né, que o PT não faz nada sozinho, né? Porém o PT é o cabeça de chave mesmo, porque ele é o partido mais robusto, mais volumoso no tocante a quantidade, né, de filiados, né? A sua estrutura é muito maior do que os outros partidos. Então você pega os progressistas e tem ali um plano de país, né? Você vê que tem um plano de país que poderia ser melhor, que poderia ter outras coisas, que poderia... Claro, eu acredito que sim, poderia ser melhor. Poderia ter muitas outras coisas. Mas é um plano bom, né? É um projeto bom. Um projeto de... O guarda da rua tá cismado comigo. Então é um projeto de país, né? É um projeto de país, né? Então é aqui um projeto de desenvolvimento, um projeto que atende até a ciência e tecnologia, né? E o que é ciência e tecnologia? É você abrir para que o povo possa ir para as universidades, para o povo possa estudar, que o povo, né? Tudo isso tem um princípio, tem um começo, tem que começar lá no governo passado do PT ali. Havia já um projeto nesse tocante, até porque hoje, se a gente for ver, que tem de milhares, de milhões de pessoas que têm ali o ensino superior, que hoje botou aí seus canudinhos debaixo do braço e não serve para mais nada. Na verdade, está nem debaixo do braço, está engavetado, porque não tem campo de trabalho, porque fecharam o campo de trabalho, né, industrial e dos setores secundários, que foi aberto lá no governo anterior, fecharam aí. Né? Como que fecharam? Fecharam porque com aquela PEC do controle dos gastos, lá no teto de gasto, né? Porque acabou com os financiamentos, tudo gerado pelo teto de gasto ali, acabou com os financiamentos, acabou com toda a máquina que impulsiona o desenvolvimento do país, né? Uma máquina que impulsiona o desenvolvimento do país. Acabaram com isso daí. Então foi realizado um projeto que atende às necessidades do povo, né? Ainda tudo isso, que as pessoas são muito imediatistas também, né? As pessoas, então tudo bem, aí passa 4 anos, não. Você construir um país é mais ou menos uns 20, 30 anos, ou mais até, para você construir uma estrutura mesmo. Eu acredito que ali não chegou a dizer, acho que foi uns 16 anos do governo PT combatido, né? Combatido, que começa por aí, isso é muito ruim, né? 16 anos do governo, o nosso país, ele desenvolveu, ninguém vem dizer que não desenvolveu, porque desenvolveu sim. É que tem muita gente que o seu padrão se manteve, já tinha um padrão, mas as pessoas que estavam lá na classe mais baixa, essas pessoas ascenderam no seu padrão, né? Ascenderam. E aqueles que souberam também utilizar os recursos que foram colocados, eles também ascenderam, eles também desenvolveram, né? Então
saído daquela classe, mas a classe mais baixa teve uma elevação, né, na sua vida, na sua estrutura financeira, assim, e até mesmo padrão de vida muito melhor. Então, você vê um partido com essas ideias, né, ou uma coligação de partidos com essas ideias, e as pessoas, né, isso por causa desse combate que tem, né, existe um combate, né, ideológico, né, e religioso, né, e esse religioso mesmo é algo assim muito, porque o que diz a nossa Constituição? A nossa Constituição, ela diz que nosso país é laico. Nosso país não é cristão, não é muçulmano, não, é laico. Esse é o nosso país. Então, e o mundo é assim hoje praticamente, com exceção de alguns países fundamentalistas, como tem aí, como a Arábia Saudita, como, enfim, outros países, Irã, etc. São países com outra, né, que não sei até quando que eles vão conseguir, né, manter aquele, porque o povo hoje quer a liberdade. O povo hoje não quer saber, eu vou viver aqui no cabresto. Ninguém vai isso. E os religiosos interpretam isso errado. O Senhor não falou que tem que botar ninguém no cabresto. O Senhor Jesus veio, né, para aqueles que querem. Eu vi ontem, ou foi antes de ontem, não sei, aquele Valdemiro, acho, Santiago, né, da Igreja Mundial lá. Eu às vezes eu passo os canal lá, né, pra ver. E ele dizendo lá a respeito que as pessoas, você tem que me provar. Eu quero ver um milagre. Ele falou, não tem que provar nada. E é verdade, ele estava explicando essa parte, né? Nós não temos a igreja não tem que provar nada para ninguém, né? Nós que temos que querer ver, nós é que temos que nem querer ver, nós temos que querer receber o milagre. Somos nós que temos que querer e buscar, né? Então, os religiosos, eles querem impor as coisas, impor, e não vai impor. Eu tenho visto muita coisa aí, sabe? Muitos anjo que aparece, não sei o que. E eu não estou dizendo que não é, porque eu não sei, né? Mas é uma coisa que não tinha, né? E sabe o que está fazendo essas coisas? A gente está vendo um marketing nisso, sabe? Não está um marketing que parece que para outros interesses, né? Então, eu acredito muito no milagre, acredito muito que Deus aparece, que Deus faz coisas impossíveis acontecer na nossa vida, inclusive no tocante à saúde também, né? Um milagre de você estar enfermo e de repente receber o milagre da restauração da saúde. Eu acredito nisso, né? Mas eu acredito que tudo isso acontece, né? E não assim para ficar fazendo marketing, né? No momento que a igreja está meio em baixa, não sei o que, sabe, essas coisas não, sabe? Tomara que tudo isso seja uma verdade, né? Tomara, né? Não é julgando, mas eu fico meio com o pé atrás, sabe? Eu fico meio com o pé atrás. Por que não tinha essas coisas? Agora começa assim, pode ser, né? Não tinha, que eu achava até né? Porque parece que nós não estávamos buscando um milagre na nossa vida, né? Eu recebi meus milagres na minha vida, porque coisas que aconteceram na minha vida foi milagre puro. Muitas coisas que aconteceram na minha vida, né? Mas você via assim que tinha coisas, pessoas ali não viam milagre. Quando acontecia alguma coisinha ali, um negocinho, é um milagre, não era um milagre. Então, sabe, aí agora começa a aparecer uns milagres aí, uns coisas, e anjo que voa para lá e não sei o que acontece aqui, né? Sabe, parece que sabe, para motivar, para que as pessoas voltem para a igreja, para não sei o que. O Senhor não quer ninguém na igreja por imposição. É lógico que lá ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que me procurou. Falei, olha, a pessoa deixou a igreja, né? Por alguns motivos, assim, tal. Eu falei assim, a igreja volte para o convívio da igreja. Porque a igreja é um lugar bom, ela nos direciona, ela nos freia, ela nos coloca no caminho certo. E as igrejas têm problemas, eu falei isso para ela, as igrejas têm problemas, tem dificuldades, tem, sabe?
mas ainda é o melhor lugar, é um lugar bom para nós, porque nós precisamos nos posicionar, né? Tá num caminho. Na nossa vida acontece muitas coisas no dia a dia, né? E a igreja ela consegue corrigir algumas coisas que às vezes a gente quer desviar, a igreja coloca no lugar certo, né? E eu acho que é assim mesmo, né? Enquanto nós temos a liberdade de ir numa igreja, é bom ir lá, fica lá, né? Até porque nós precisamos cultuar o nosso Deus, né? Embora quando não tiver mais tempo, nós podemos cultuar o nosso Deus até dentro da nossa casa, quando não tiver mais os templos, né? Enquanto nós temos a liberdade de ir no templo, de nos reunir entre irmãos, vamos lá e vamos cultuar a Deus, né? E no mais, vamos corrigir ali, vamos estar ali, né? A palavra de Deus, a palavra de Deus que eu falo é a palavra escrita, é a escritura sagrada, viu? O resto são extensões da palavra de Deus. O resto é extensão. O que o homem fala lá é uma extensão da palavra de Deus. Então nós vamos julgar se aquela palavra que ele está falando é uma extensão da palavra de Deus, né? Não é que ele falou ali, é a extensão. Não, vamos julgar aquilo ali para ver se é mesmo uma extensão, né? E nós estamos ali, aquela casa, aquelas igrejas, são igrejas constituídas, né, por Jesus Cristo, né, pelo mandamento de Jesus Cristo. Então, ela tem que ser um modelo de Jesus Cristo. Ela não tem que ser modelo de Paulo, ela não tem que ser modelo não, ela tem que ser modelo de Jesus Cristo, né? Então, eu falo assim, eu não vou atrás de Paulo, eu não vou atrás de Pedro, eu vou atrás de Jesus, né? Se eu abrir a Bíblia ali e ler lá alguma coisa de Jesus, alguma palavra de Pedro, de Paulo, não sei o que, ele tem que estar ali dentro daquilo que Jesus falou lá, dentro do que Jesus ensinou, porque senão eu não como. Me perdoe, pode falar que eu estou errado, se não tiver dentro do que Jesus ensinou, eu não como, né? Pode, não, mas foi Paulo que falou, não interessa, tem que estar dentro do que Jesus ensinou, porque quem veio, quem morreu, quem padeceu, quem foi Jesus Cristo, não foi Paulo, não foi Pedro, Pedro, né? Jesus perdoou ele e Deus perdoou, né? Jesus é Deus para mim, né? Perdoou ele, Jesus perdoou o Pedro, né? Mas Pedro, se mandou, velho. Quem ficou lá e no último momento ainda fez os milagres lá pelo povo, se compadeceu do povo, se compadeceu até daqueles que estavam lançando espetando a lança nele, foi Jesus. Não foi Pedro, não foi Paulo, foi Jesus. Entendeu? Então eu sou seguidor de Jesus, né? Eu ouço Jesus. Mas o que Pedro fala foi Jesus. Quem disse? Né? Quem disse isso? Então, não estou dizendo mal da escritura, do que esses homens falaram. Não estou falando mal, não. Eu só estou falando que tem que estar ali, dentro daquilo que Jesus ensinou. Se não tiver, eu não como. Isso sou eu, cada um vai do jeito que quiser. Então, mas o lugar é a igreja, né? É a igreja. Então, pessoal, os evangélicos, nós somos um país laico, onde todas as pessoas são iguais. Nós somos todos iguais perante a lei, perante a nossa nação, né? Se aquele ali é macumbeiro, que eu acho até errado falar dessa forma, porque você ofende a outra pessoa, você desrespeita a outra pessoa, né? Ele tem o direito de ser o que ele quiser. Se ele quiser seguir o diabo, ele que siga. Isso, ele não tem comunhão comigo. E certamente ele não tem comunhão com diversas pessoas, né? Quem segue essas coisas não tem a mesma comunhão espiritual, né? Mas ele é um cidadão. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, né? A minha fé, eu só tenho que dar conta dela a Deus. A minha fé é minha individual. E se nós não nos prepararmos para isso, nós vamos ter problema lá na frente. Nós precisamos nos preparar, conduzir a nossa vida, né, respeitando o próximo, respeitando a outra pessoa. Nós temos que ensinar aquela pessoa
com as nossas obras, com a nossa fala, com o nosso jeito de ser. Às vezes aquela pessoa está lá por engano, mas eu não tenho que ir lá cobrar dela. Olha, você está aí por engano, não. É o meu testemunho, é a minha fala, é o meu jeito de ser, que vai pegar e vai conduzir aquela pessoa. Ela vai olhar e vai falar, e de repente aí aparece a oportunidade e ela vir conversar comigo, com você, com outra pessoa, pela nossa a forma que nós somos. E aí nós vamos esclarecer a verdade que é Cristo para aquela pessoa, porque ela deu abertura. Agora eu não posso chegar ela aqui, toma aqui uma algema aqui, ó, vem cá, entra aqui, ó, tem que ser assim. Não tem que ser nada. Tem que ser nada. Você vai se você quiser. O Senhor não mandou colocar ninguém, algemar ninguém, prender ninguém para, ó, prende aqui, você tem que ficar aqui. Não, quem faz isso é o diabo, não é Deus, não. Quem faz isso é o diabo, né? E as igrejas, tudo quer fazer essas coisas aí para manter o povo lá, para manter as igrejas financeiramente, né? Não estou nem falando dos descaminhos que tem, né? Do dinheiro, né? De igrejas por aí. E nem de qual igreja também, que não me interessa. Não estou nem falando dos descaminhos, mas eu estou falando manter as igrejas financeiramente, né? Então quer algemar as pessoas, né? Algemar as pessoas. A liberdade, né? O respeito liberta as pessoas, viu? O respeito, respeitar o direito, né, da pessoa fazer o que ela quiser. Isso liberta elas, né? Liberta elas, inclusive, para servir a Deus melhor, né? Para andar, para conduzir a sua vida melhor. Eu tenho conversado com muitas pessoas, muitas pessoas que eu falo assim, um número, de certa forma, elevado de pessoas, né? Essas pessoas, não é milhares, né? Mas é algumas pessoas. Essas pessoas, tudo fora das igrejas, estão longe. Conversam comigo, viu? Conversam comigo. Estou sempre ali conversando, vim pedir oração, vim pedir alguma coisa, né? E são pessoas mais espirituais do que os que estão lá dentro das igrejas. De verdade, são mais espirituais, conhecem a palavra de Deus, têm uma espiritualidade, têm que se consciência das suas falhas, dos seus erros. E os que estão dentro das igrejas não têm consciência das suas falhas e dos seus erros. Se acham santos, se julgam santos e não são. Né? E tem consciência, tem o interesse de se melhorar. Tem um interesse, gente, de se melhorar. Isso é importantíssimo, né? Agora, existe uma luta da carne contra o espírito. Isso está escrito. É uma luta da carne contra o espírito. A carne, os desejos da carne, a necessidade da carne, que envolve o psicológico, né? O psicológico da pessoa, o emocional, enfim, são muitas situações, muitas coisas. É complexo isso daí, né? Então, e a pessoa, ela não vai conseguindo. Aí diz que tem que ir lá para a igreja. Chega lá na igreja, a igreja mata aquela pessoa. Mata, acaba com ela. Que é o que eu escuto e é o que eu vi também, né? Escuta, acaba, destrói aquela pessoa, né? Destrói, pisa em cima, entendeu? Então diz que tem que ir para lá para quê? Muitas pessoas cansadas daquilo ali, viu? Saiu daquilo ali, né? Se não saísse, morria, né? Tá aí vivendo a sua vida mais espiritual do que os muitos que estão dentro das igrejas. Então existe uma má compreensão, né? Uma má compreensão em relação ao governo, né? O governo, ele tem que, não pode permitir que tenha casa de umbanda, casa disso, casa daquilo. Não pode permitir, isso não pode acontecer. Como que não? A nossa Constituição diz que nosso país é laico, pode ter quantas religiões quiser. Quantas religiões quiserem ter, pode ter. Cada um fica no seu quadradinho.
aí eu sou da igreja tal, eu fico ali, cultuo meu Deus da forma que a minha igreja é, porque eu tenho a liberdade para isso, assim como os outros também têm a liberdade deles fazer do jeito que eles quiserem. Isso vai prejudicar a minha vida? Onde? A minha fé é minha, eu guardo ela. Está escrito, cuide-se, está em Apocalipse, como é que é a mesma palavra? A coroa, cuide-se para não perder a coroa, né? Agora perdi aqui. Apocalipse 3, de Filadélfia, depois da igreja, perdi também a igreja lá. Para não perder a coroa, a tua coroa, né? Então, se Deus ele me deu a coroa, que significa o quê? A minha crença, a minha fé, os meus conceitos, né? Os conceitos que Deus deixou para mim. Então é meu, é minha coroa. Então eu tenho que guardar isso dentro de mim. É meu, né? Eu preciso compartilhar ela com alguém, se aquela pessoa quiser compartilhar comigo, se ela quiser receber de mim alguma coisa. Ela não é obrigada a receber de mim, é se ela quiser. Entendeu? Então existe uma má compreensão muito gigante nessa parte. Outras coisas que no tocante a comunismo, sabe? A comunismo, gente, o comunismo é uma ideia. É uma ideia de Karl Marx, de Lenin, sabe? É uma ideia. É uma ideia. Essa ideia, ela se desenvolveu num período e não conseguiu se estabelecer o comunismo. O verdadeiro comunismo ele não conseguiu se estabelecer, nem na China, nem na União Soviética e nem em canto nenhum do mundo, né? O mundo, por conta do capitalismo, ele se tornou um mundo globalizado. Como que você implanta um comunismo num mundo globalizado? Num mundo onde as pessoas, cada pessoa tem o seu jeito de ser. Cada pessoa pensa de uma forma. Num mundo onde um país depende de outro país. Como que você implanta uma ideologia, uma ideia comunista de um país de exclusão, né? de um país confinado, né? Você não tem como implantar isso. O mundo hoje, a necessidade do povo, né? O que nós temos de necessidade no nosso dia a dia, por exemplo, o nosso país, e nem país nenhum do mundo, né? Consegue produzir sem que outro país, né, ceda ou venda, né, os seus recursos para nós ou para qualquer outro país do mundo. Não temos como conduzir a nossa vida sem depender do outro. Como é que nós vamos implantar um comunismo? Não tem comunismo, comunismo não existe. Esse comunismo que fala, não existe. Não tem a menor possibilidade, né? Então alguns personagens, algumas pessoas no mundo saem, né, inserindo, porque foi depois da Segunda Guerra Mundial, foi feito um trabalho pelo capitalismo controlado pelos Estados Unidos, um trabalho, e esse capitalismo, na verdade, é um capitalismo de interesses, né? São grandes corporações mundiais, né, controladas sempre pelas mesmas pessoas, né? Porque quem controla as bolsas de valores do mundo, ou principalmente as maiores bolsas de valores, onde tem os maiores negócios no mundo, são pequenos grupos de pessoas podres de rica que controlam o mundo inteiro, né? Então, essas pessoas, para proteger os seus negócios, fizeram uma propaganda contra o comunismo, que era algo que se expandia, né, dentro dos territórios onde eles tinham a visão o interesse de ter seus negócios, né? E eles começaram a fazer uma propaganda massiva contra o comunismo, né? E essa propaganda até hoje
ela, embora muito se mudou, muito, né, tem mudado o mundo a respeito do comunismo, né, dessas ideologias, mas ainda está na mente de algumas pessoas essa luta contra o comunismo. Um comunismo que não existe, a gente não precisa gastar as nossas energias contra isso, porque isso não existe. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. O que existe do comunismo são algumas ferramentas, alguns dispositivos, algumas coisas que o comunismo produziu, né, que foram válidas, ou que é válidas, porque dentro do comunismo, do modelo comunista chinês, aquele modelo comunista da União Soviética, né, algumas ferramentas que foram criadas por eles são válidas para o modelo de sistema de mundo que vai vir aí. São válidas. Não quer dizer que será introduzido o comunismo no mundo. Não quer dizer isso, né? Então, as pessoas estão ali, sabe, debatendo coisas que elas não têm nenhum entendimento a respeito disso. Nenhum entendimento. As igrejas, né, entrou nisso daqui. E as igrejas, eu vou dizer uma coisa para você. As igrejas, os homens, os líderes de igrejas, que são homens, muitos aí formados até, demonstram que não tem nenhum conhecimento das coisas espirituais. E até mesmo das coisas da terra, como política. Estão muito mal assessorados, conhecem muito pouco e mal assessorados. Não tem pessoas com verdadeiro conhecimento a respeito disso para poder assessorar esses homens. A parte espiritual, eu tenho visto coisa aí que mostra que esses homens estão assim numa situação lamentável. É lamentável ver alguns irmãos, e eu não estou falando de uma igreja só, não, se não for todas, viu? Muito mal assessorados. E você vê um interesse, né? Agora, o que eu enxergo assim também é que muitos já começam a entender que nós estamos próximos do fim do comunismo, desse sistema, né? Sistema cristão, da era cristã, né? Sistema não, da era cristã. E o que essas pessoas estão fazendo? Porque está acabando com o fim da era cristã, acaba-se os privilégios daqueles que governam igrejas, né? Eles estão numa forma assim, não sei se eu estou certo nesse meu raciocínio, mas eu penso nisso. Então muitos estão lutando como, vamos dar murro na ponta de faca. Vamos dar murro. Não vamos deixar não vamos deixar. Como é que não vamos deixar? Nada que está escrito vai deixar de acontecer. O que Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Acabou. Acabou. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar os cristãos agora. Cristãos, vamos tudo lutar aí contra isso daí. Não importa se a gente morrer, não importa o que vai acontecer. Vamos lutar contra aí, para ver se a gente fica mais um pouquinho aqui no poder. É isso que está demonstrando. Para ver se a gente fica mais um tiquinho. Em vez de pegar e ensinar o povo, né? É ensinar com obras, né? É introduzir o povo no mundo da fraternidade. Se você introduzir o povo no mundo da fraternidade, né, o que esse povo vai receber de espiritualidade, né? Nada pode acontecer, o mundo pode virar de cabeça para baixo. Nada rompe aquilo que Deus depositou dentro da pessoa. Nada rompe, né? E aí as obras que nós vamos ver é o que vai acontecer daqui para frente. E talvez vai ficar muitas obras aí no anonimato. Porque quando se propagava que Jesus era o Messias, olha lá, Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele não sei o quê. Era um tempo, era o início do cristianismo, né? E as pessoas iam até Jesus para que lá fossem curadas. Eu acredito, posso estar equivocado em alguma coisinha aqui, mas eu acredito que nós não vamos atrás de ninguém. Porque esse Jesus está aqui, ó. Ele está ali, está lá, está em todo canto.
Não precisa ir em lugar nenhum para você pegar e receber o milagre de Jesus Cristo. Quando você vê, aconteceu o milagre. Aconteceu. Ninguém vai encher pátio de lugar nenhum, nem templo nenhum, para receber milagre. Porque as pessoas estão enchendo esses lugares para aqueles homens que estão lá receber aplausos e faturar. E isso está acabando. E eles sabem, de certa forma, que isso está acabando. Por isso que estão aí, né, brigando, estão aí. Nós estamos vendo como é que eles estão, né? Nós estamos vendo, né? Quando e eles se defendem, né? Se defendem. Na minha vida, né? Eu não queria nem falar a respeito disso, mas na minha vida poderiam ter feito muitas coisas. Pisaram e sapatearam em cima de mim. Pisaram e sapatearam. Foram lá produzir, né? Ser cristãos nunca foram. Ser cristão. Eu vim aqui ser cristão na tua vida aqui. Eu vim aqui para orar por você. Eu vim aqui para fazer isso por você. Eu vim isso para fazer aquilo por você. E não estou falando de coisas materiais, não. Até que poderiam também, né? Mas não estou falando disso, não. Eu estou falando de ser cristão. Foram lá produzir essas coisas? Não foram, né? E aí, o que aconteceu comigo e com até um monte das pessoas que eu falo, né? O que foram, o que eles foram fazer? Nada. E aí as pessoas saíram, começaram a sair. E aí, sabe o que eles dizem hoje? Que as pessoas estão pecando, são pecadores, ainda são acusadores, né? Saíram para pecar. E não é verdade, né? E aí estão aí se defendendo, dizendo que é porque a pessoa saiu para pecar, saindo porque quando estava lá não aguentaram a pregação de quê? Do demônio. Perdoa dizer, a pregação do demônio, porque a pregação de Cristo é uma coisa que está sempre aqui, eu sempre guardo isso, quando eu lembro. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus, cumpridor da lei. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Depois ele disse assim: mulher, cadê os teus acusadores? Se eles não te condenam, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o Jesus. Essa é a verdadeira pregação. Esse é o modelo de pregação. Esse é o modelo de homem, de servidor de Deus, né? E não aquele que está lá pisando, quebrando, matando. Toma, não, esse daí não é não. Esse aí atende ao diabo, não a Deus. Ao diabo, a Deus não. A Cristo, nada ele tem com Cristo, né? Então, aí eles se defendem, né? Se defendem a respeito disso, né? Então, na minha opinião, na minha visão, a partir de então, agora nós vamos começar muito a ver um novo milagres, coisas acontecendo, mas é no meio aqui de nós. É no meio, não é mais naquele modelo, vamos encher os templos, vamos que lá vai acontecer, vai nada. Pode esperar, não vai nada, não vai acontecer nada. O Senhor não quer isso. O Senhor quer povo dele. O Senhor quer povo de coração dele. Povo de coração. Tem que ser como Cristo. Viu alguém errando, se compadece daquela pessoa. Viu alguém com fome, se compadece daquela pessoa. Viu alguém, se compadece, pega, traz, abraça. É isso que Deus quer que nós fazemos, né? E não se separar, se apartar, nós somos os bons aqui, veremos no dia. Cada um vai ver, né? Eu acho que nós vamos ver. Cada um vai ver no dia que subir, né? O caminho que vai. Cada um vai ver qual é o caminho que ele vai, né? Bom, eu vou encerrar aqui, já ficou muito longo esse vídeo, era para ser bem pouco. Mas que Deus nos abençoe. Eu até parei aqui, porque senão não ia dar não. A cachorra depois vai ficar arranhando a porta aqui. E eu não consigo
É isso aí, pessoal. Deus abençoe a nós todos esse domingo aqui e nos ajude, né? Esses vídeos, como eu fiz hoje aqui, principalmente aqui no fim do vídeo, né? Contexto, alguma coisa, eles vão estar frequentes lá, né? Tudo mais voltado assim, tô vendo isso direitinho, tendo uma ideologia templária, vou estar desenvolvendo isso daí. E quem sabe essa semana eu tomo vergonha, eu vou lá e faço minha camiseta também, né? E finalizo tudo isso daí. E Deus abençoe a todos, a paz de Deus.